que Deus nos abençoe nesse momento especial que Ele separou. E vamos ao texto, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Lamentações 3, versículo 21. E o tema da nossa pregação é o que pode trazer esperança, o que pode nos trazer esperança. Então vamos ao texto. Lamentações 3, versículo 21. Vai dizer o seguinte, olha. Quero trazer à memória o que pode nos dar esperança, o que pode me dar esperança. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos separou, que possamos estar aprendendo de Ti, conhecendo a Sua palavra, nos aprofundando em saber, meu Deus, a Sua vontade para nossas vidas. Nos ajude na nossa vida diária, que possamos colocar em prática, meu Pai, os Seus ensinos e que possamos confiar em Ti e somente em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos guia. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, cerca de 640 a.C., vai surgir um novo rei em Judá. E o seu nome era Josias. E ele tinha 8 anos quando assume o trono. O seu avô, o rei Manassés, o filho do rei Ezequias, ele foi considerado um dos piores reis que Judá já teve, porque ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por exemplo, ele construiu muitos altares idólatras, ele se envolveu em feitiçaria e chegou, irmãos, ao cúmulo de queimar os seus próprios filhos em sacrifício a deuses pagãos. Deus ele envia o exército do rei Assíria contra o povo de Judá e prende o rei Manassés. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor e humilhou-se muito diante dele. E Deus ele foi favorável ao rei Manassés. Apesar de seu arrependimento, Deus prometeu que enviaria grande castigo sobre Jerusalém e Judá, por causa dos pecados que eles cometeram. Irmãos, diferentemente, Josias, ele fez o que era bom diante do Senhor e seguiu os ensinos do rei Davi, e também ele se desdobrou nas Sagradas Escrituras, na lei do Senhor. E o interessante é que, ao encontrar o livro da lei, e em seu tempo houve grande avivamento em Jerusalém. Ele se voltou ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e em todas as suas forças, de acordo com a lei do Senhor e com a lei de Moisés. Irmãos, por causa da postura do rei Josias, Deus permite adiar o castigo que traria sobre Judá. E ele seria sepultado em paz. Mas Deus não voltou atrás do fogo de sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo que Manassés fizera para provocá-lo à ira. Na batalha de Megido, irmãos, entre Judá e o faraó Neco, o rei de Judá entra em colapso, e com a morte, o reino de Judá entra em colapso, e o rei de Josias morre. Houve ainda mais uns 3 ou 4 reis depois do rei Josias. Mas Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém e leva cativo a primeira leva de judeus para a Babilônia. Irmãos, esse era o contexto em que Jeremias vivia. O contexto da ida do povo de Deus para o cativeiro babilônico. Ele é a leva que fica ainda em Jerusalém. E este livro, irmãos, o livro de Lamentações, ele é composto de 5 poesias melancólicas do profeta Jeremias, que chora a destruição de Jerusalém e a desolação de Judá. Irmãos, esses versos aqui, quando nós lemos aqui o livro de Lamentações, eles contêm comentários tristes do sofrimento dos judeus durante e após o cerco de Jerusalém. Irmãos, Jeremias ele tinha uma forma clara em sua mente
que a situação pela qual Judá estava passando era por causa da sua pecaminosidade. Quando nós lemos o livro de Lamentações, nós percebemos que Jeremias falava e externava, no mínimo 5 vezes, ele falou sobre a ira de Deus sobre o povo de Jerusalém. Irmãos, nós cristãos devemos entender que a nossa vida deve ser, sim, se preocupar com o pecado. Nós devemos, sim, lutar contra ele. Nós devemos, sim, viver o Evangelho e buscar santificação em nosso coração. O próprio Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte, ali no começo, nas bem-aventuranças. Ele vai externar para a gente que os limpos de coração verão a Deus. Irmãos, quem limpa o nosso coração é o próprio Deus, quando nos resgata das trevas, quando nos transporta para a sua maravilhosa luz. E quem limpa o nosso coração é o nosso próprio Deus, quando nós nos voltamos a Ele e vivemos, sim, uma vida de santificação. Quer ver a Deus? Quer ver a Deus? Busque a Ele. Esteja limpo de coração. Esteja com o coração voltado a Deus. Mas não foi isso que o povo de Jerusalém fez. Ele fez o que era mal diante do Senhor Jesus. Irmãos, ali é simples. Deus estava cumprindo sua palavra quando disse que o fogo de sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo que Manassés fizera para provocá-lo, viria sobre ele. Viria sobre o povo. Irmãos, a situação ali era tão calamitosa que o profeta ressalta que os que foram mortos pela espada estavam melhor do que os que estavam morrendo de fome. Mas em seu terceiro livro, em seu terceiro capítulo, o profeta Jeremias, como em um lampejo, irmãos, volta seus olhos para o Senhor e afirma: quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. Ele faz essa afirmação, pois conhecia nosso Deus e seus propósitos, irmãos. Nos versículos a seguir, nós vamos observar que o profeta vai trazer várias questões, vários atributos de Deus, e eu quero falar com eles. E é sobre eles que eu quero falar hoje pela manhã. Versículo 22 e versículo 23, parte A, vai dizer o seguinte, olha: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Irmãos, Deus, Ele é bom e misericordioso. Qual é a nossa perspectiva sobre Deus? Será que nós estamos vivendo também da mesma forma que o povo de Jerusalém estava vivendo, em pecado? E o que nós estamos vivendo hoje são as consequências desse pecado? Será que, de fato, o que nós estamos sofrendo hoje foi por nossa própria culpa mesmo? Fazendo o que é mal diante do Senhor? Irmãos, entenda que Deus não é bom e misericordioso apenas quando as coisas estão bem. Apenas quando as coisas estão maravilhosamente bem ou as coisas estão boas. Deus é bom e misericordioso apesar das circunstâncias. O povo estava sofrendo as consequências do seu pecado, irmãos. Mas isso não obscurece o fato de que Deus, Ele é bom. Ele é misericordioso. E Jeremias, ele conhecia quem era esse Deus. A circunstância da sua vida está difícil? Está complicada?
não tire os seus olhos de Deus, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. E eu digo por quê, irmãos? Porque apesar de toda a idolatria e desobediência do povo de Israel, Deus ele promete restaurar seu povo, pois as suas misericórdias não têm fim. E elas que são as causas de não sermos consumidos. Não é isso que o versículo 2 vai dizer? Versículo 22? D.A. Carson, comentando esse versículo, vai dizer que essas misericórdias é um termo frequentemente trazido por amor leal, a mais típica qualidade de Deus. Irmãos, olha como Deus é bom e misericordioso. Quando nós voltamos para o livro de Jeremias, capítulo 38, verso 17 e 18, a gente vai perceber, irmãos, o seguinte, olha, nós vemos que a cidade de Jerusalém, ela não seria destruída caso o rei Zedequias se rendesse ao rei da Babilônia. Apesar de todas as circunstâncias do pecado do povo de Israel, Deus, com sua bondade e sua misericórdia, ainda dá uma chance para que a cidade não seja destruída. Ele manda o profeta Jeremias falar com o rei Zedequias, falando para se renda que a cidade não vai ser destruída. Ah, irmãos, imagina quantas situações que nós passamos já na vida e nós vemos a mão de Deus, a mão bondosa e misericordiosa de Deus nas nossas vidas. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Não murmure. Muitas vezes, estamos passando por problemas ou tribulações por causa de nossas escolhas ou ações pecaminosas. Então, não murmure. Se arrependa dos seus pecados. Se volte a Deus. Outra coisa que eu aprendo com esses dois versículos é que, ainda que estejamos passando por problemas e lutas, Deus é bom e misericordioso e nos ama. Deus é um Deus de amor. Deus ele entregou seu único filho para morrer por nós, ainda pecadores. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós estávamos entregues em nossos pecados de omissão e de comissão. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos vivendo nas trevas. Nós éramos inimigos ativos de Deus. Nós não buscávamos a Deus. Romanos vai falar sobre isso. Mas aprove a Ele, irmãos, entregar seu único filho para morrer por mim e morrer por você. Então creia que Ele sempre vai agir com bondade e misericórdia também em nossas vidas. Por isso, sempre recorra a Deus, sabendo que Ele cuidará de você, cuidará de nós. Recorra a Deus e volte a Ele, porque Ele é bom e Ele também é misericordioso. Mas também, irmãos, um outro atributo de Deus que Ele vai nos mostrar aqui no versículo 23, parte B, vai dizer o seguinte, olha: grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Irmãos, o interessante é que o profeta Jeremias vai trazer fidelidade, e isso, lógico, que em contraponto de quem era o povo de Jerusalém, o povo de Judá, a idólatra, infiel a Deus.
se voltaram para os seus próprios pecados. Mas o profeta Jeremias vai lembrar-nos que mesmo que sejamos infiéis, Deus ele continua fiel. Fiel à sua palavra, fiel ao que ele determinou para nossas vidas, fiel em seu cuidado para conosco, fiel em seu amor incondicional para os que se voltam para ele. Em Números 23, 19, lemos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Jeremias, ele tinha em mente que Deus cumpriu a sua palavra sobre o castigo que traria ao seu povo por terem o abandonado. Não apenas isso, o povo de Israel e Judá, muitas vezes, foram infiéis, e assim como nós. Irmão, será que nós de fato somos fiéis a Deus? Nós cremos que cada parte do homem não regenerado está contaminado pelo pecado, a mente, a emoção, a vontade. E Cristo ele veio para que nossos pecados sejam perdoados e que possamos ter comunhão com Deus. Mas ainda assim, irmãos, infelizmente, agimos com crueldade para com o outro, em desacordo com a palavra de Deus, buscando contendas com os nossos irmãos, falando mal de outros irmãos pelas costas, desobedecendo os preceitos de Deus. Será que realmente estamos vivendo com o coração limpo? Será que a nossa vida é um livro aberto realmente? Ou lá no íntimo nós murmuramos, falamos mal de outra pessoa? Será que nós não deveríamos repensar algumas coisas de nossa vida para que nós possamos, de fato, ser fiel à palavra de Deus, buscar cumprir os seus preceitos, nos voltar a Deus para aprender com Ele a viver uma vida em santidade? Ah, irmãos, devemos sim pensar nessas coisas, na nossa vida diária, nas nossas atitudes com o outro, e também para com Deus, para com as coisas de Deus. Às vezes nossos corações estão presos em nossos bens materiais, em nossos filhos, e às vezes agimos com idolatria para com Deus. Mas o profeta Jeremias veio nos lembrar que nós devemos ser fiéis a Deus. Ele veio nos lembrar que esse Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel. Irmãos, Deus ele não é inconstante. Ele é fiel para cumprir os propósitos que Ele prometeu na minha e na sua vida. Olha que interessante, irmãos. Se Deus ele era fiel para realizar o castigo do povo de Israel, Ele também era fiel para fazer coisas maiores. Cerca de 457 a.C., a Pérsia conquista a Babilônia, e Deus usa o rei Ciro para que a cidade de Jerusalém e o templo fosse reconstruído. Deus levanta homens como Neemias, Esdras, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, para que esse propósito fosse cumprido. E o interessante, irmãos, que quando observamos a história do povo de Israel, nós observamos que esse templo reconstruído foi onde o nosso Senhor Jesus pisou. Por isso que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Foi ali que Jesus ensinou
que o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus tinha chegado. Ah, irmãos, como é maravilhoso ver esse bondoso, esse misericordioso Deus agindo ativamente na história. Como é lindo ver a fidelidade de Deus para com os seus propósitos. Porque em Gênesis 3,16, Deus ele faz uma promessa e em Cristo Jesus ele cumpre essa promessa. Irmãos, mesmo que nós não consigamos ver o fim do túnel, Deus tem o controle de todos os acontecimentos em suas mãos. Descanse nisso, que seu coração possa estar voltado para isso, e que o que nós podemos aprender com a fidelidade de Deus é, caso esteja passando por um momento complicado, creia na Bíblia quando afirma que Deus estará conosco todos os dias de nossas vidas. Creia também que o Espírito Santo, nosso Consolador, está conosco. E também, independentemente das circunstâncias que você está vivendo, volte seus olhos a Deus e o conheça profundamente através de sua santa palavra. Mas também, irmãos, uma última coisa que nós vemos nas palavras do profeta Jeremias é no verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Os olhos de Jeremias estavam focados em Deus. O salmista, ao escrever Salmo 12, versículo 1 e versículo 2, vai dizer o seguinte, olha, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E o salmista vai completar o versículo dizendo, olha, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias enfatiza que ele esperaria no Senhor, pois bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é ter esperança no Senhor. Irmãos, se nós expandirmos um pouco esse entendimento sobre salvação, o nosso coração deve estar em paz e descansados. Porque esse ano, principalmente esse ano, foi um ano difícil para nós. Complicado para a igreja, para as pessoas de modo geral. Essa pandemia trouxe muita miséria, muita morte para a vida de muitas pessoas. Muitas empresas fechando também. Mas uma coisa que o profeta Jeremias vai nos lembrar é que de Deus vem a salvação. Irmãos, quando nós morrermos aqui, de certo nós estaremos guardados em Deus no céu. Por isso que, apesar de todas as circunstâncias adversas que possamos passar aqui na terra, o nosso lar celestial estará nos aguardando. O nosso lar celestial estará separado para os filhos de Deus, os salvos em Cristo Jesus. E é nessa verdade que eu e você, irmãos, devemos descansar o nosso coração. Devemos realmente descansar verdadeiramente em Deus, sabendo que o maior problema da nossa vida foi resolvido na cruz. E que possamos viver vigorosos, que possamos viver felizes, que possamos viver, independente das circunstâncias, alegres, regozijados, sabendo que Deus tem cuidado das nossas vidas.
Assim como Jeremias cria que o Senhor traria a salvação, nós, como cristãos, devemos crer que existirá um dia que não haverá mais dor e nem choro, e estaremos glorificando a Deus no gozo eterno, na alegria eterna, na felicidade eterna. Então, irmãos, que o Senhor, o nosso eterno e bom Deus, Ele aplique em nossos corações a sua palavra e nos guie para conhecer profundamente a sua vontade em nossas vidas, pois Ele é Deus bom e misericordioso, fiel para cumprir a sua palavra, e Ele nos dá a garantia da nossa salvação através de Jesus Cristo. A Ele toda a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, irmãos. Muito obrigado pela presença da Ana. Muito obrigado pela missionária Célia estar aqui conosco. Obrigado pela Eliane também, a Aline Rocha, a Eliana. A Irani também está conosco. Eva Teodoro. Letícia Minervino está conosco também. Maria Edna. Leonardo Paulucci. A Wanda também está conosco. Deus abençoe. Sara Mello. O Leonardo também aqui está pedindo oração. Tá? Seja a condição que eu me encontrar nessa vida, eu só quero viver de maneira digna e da honra e glória que Jesus tem, né? Muito obrigado, Leonardo, pelas suas palavras. Vamos orar pela vida da irmã Maria, que teve um infarto. Vamos orar também pela vida da Wanda, para ela abrir uma porta de emprego para ela. Vamos orar, irmãos. Vamos orar também pela a sobrinha da Eliana aqui também, que está na fila de transplante. Vamos orar também pela Duda. Tá certo? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua poderosa mão. Porque do Senhor é que vem o agir e o executar, o pensar e o executar. Que possamos, meu Pai, ter o coração de fato voltado a Ti. Perdoa os nossos pecados, que são tantos. Nossos pecados de omissão, pecado de comissão. Que os nossos pensamentos, nossos corações possam estar voltados para Ti, meu Pai. Nos fortaleça na nossa lida diária, para que possamos viver o Evangelho de Cristo felizes, regozijados. Meu Pai, que independente das circunstâncias que possamos estar vivendo, ou porque é uma circunstância adversa mesmo da vida, ou porque realmente foram as consequências dos nossos pecados, mas que nós possamos guardar em Ti. Que nós possamos viver esse momento turbulento em Ti, meu Pai. Que a paz que excede todo entendimento possa estar na nossa mente e no nosso coração, meu Pai. Nos fortaleça no nosso dia a dia. Que possamos, meu Deus, ter a alegria da salvação em nosso coração. Que possamos partilhar desse evangelho poderoso que salva para outras pessoas, meu Pai. Eu também, meu Deus, te peço pelos pedidos de oração aqui postos. O Senhor conhece o coração de cada irmão e irmã, as dificuldades que eles têm passado, ou os familiares têm passado, amigos. Mas, meu Deus, que em Ti eles possam descansar, sabendo que o Senhor vai fazer o melhor para a vida deles. E que nada abale a fé deles, mas, pelo contrário, que eles possam se voltar a Ti mais e mais, em adoração, em comunhão, em alegria, e que nós possamos cumprir, de fato, o que o Senhor tem proposto para nossas vidas, nos convocou para a sua grande comissão, e que possamos realmente vivenciar isso. Meu Pai, é assim, meu Deus, que eu te peço, já te agradecendo,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma excelente manhã e uma excelente tarde. Que Deus nos abençoe, que Deus guie nosso coração para mais próximo dele. Boa semana. Tchau, tchau.